Bom dia. Eu vou começar esta conferência por revelar duas fraquezas minhas. Para os madeirenses, eu sou um cubano. E ainda por cima, o meu apelido é Castro. Eu vou tentar aproveitar estas duas fraquezas, fazer duas promessas, transformar isto em oportunidade e quem sabe me dão a chance de reconhecer a fortaleza. As duas promessas são: não vou falar em economia planificada e vou ser curto. Falando de aeroporto da Madeira e fazendo uma análise SWOT, eu escolhi para cada uma das letras, para cada uma destas fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, um tema. O primeiro é a fortaleza. Eu não sei se aqui alguém tem esta imagem na cabeça deste aeroporto, que é o aeroporto de Santa Catarina. Foi assim que tudo começou. E aquilo que é hoje. Isto é uma enorme fortaleza e revela a capacidade da tecnologia, da evolução, de transformar algo que era assim, nisto. E por mais que existam vozes a dizer mas o aeroporto devia ter sido construído no norte, mas o aeroporto devia ter sido construído ali, onde há menos vento. A verdade é que a evolução tecnológica que nós não conhecíamos, nem podíamos prever nos anos 60, ela permitiu construir isto. E eu digo hoje, é um aeroporto, eu queria dizer Caracas, mas como o voo ainda não foi lançado, infelizmente, tive que pôr a cedilha. Desculpem. Isto é uma enorme fortaleza deste aeroporto. Falando em fraquezas. Quem é que se lembra disto? Quem se lembrar vai revelar a idade. Portanto, se calhar é melhor não dizer. Isto são os voos regulares, atenção, voos regulares. Não é os voos charter da Britânia, da Aeroloid, da Sterling, que vinham cá, nesta altura já. Eram os voos regulares que existiam da Madeira nos anos 80. Estávamos no auge do protecionismo no negócio aéreo. Eu pergunto-me sempre, protege quem? Sobretudo visto do ponto de vista de hoje. Mas isto era a realidade da Madeira, em termos de voos regulares, no início dos anos 80. Avancemos para um período já áureo de desregulamentação aérea, o alargamento, digamos, do mercado aéreo europeu e das novas leis, obviamente, da União Europeia, permitiram esta expansão no início dos anos 2000, já com voos regulares de várias companhias para vários locais, sobretudo, como é tradição aqui também da Madeira, do norte da Europa. E já com bastantes mais companhias, algumas delas também que já não existem. E isto é hoje. Ok? Portanto, é um mapa digno, aliás, já tem ali até voos intercontinentais e uma série de companhias aéreas, destinos por todo o lado na Europa. No entanto, eu coloquei isto no ponto das fraquezas. Alguém me quer ajudar? Porquê? Não? Então eu vou pedir para vocês focarem novamente aqui neste quadro, para entenderem porque é que eu digo que isto é uma fraqueza. A evolução da rede europeia e até intercontinental do aeroporto da Madeira é impressionante. Mas não sei se conseguem ver que a rede nacional continua exatamente a mesma. Em 81, em 2001, em 2022. Quando algum madeirense quer deslocar para o continente ou vice-versa, tem dois aeroportos à escolha desde sempre: Porto e Lisboa. Vou-vos mostrar, para melhor perceberem o que é que eu quero dizer com isto, a rede doméstica de um aeroporto de uma ilha com uma dimensão semelhante à da Madeira, em número de camas e até o próprio aeroporto, em número de passageiros. Esta é a rede doméstica do aeroporto de Menorca.
E já estou a ouvir aí pessoas a dizer: mas Espanha é muito maior, mas tem muito mais gente, e tem muito mais dinheiro. Não sei se isso tudo é verdade, então proponho o seguinte: foquem-se ali naquela zona chamada Galiza, em que temos 3 aeroportos conectados com Menorca. Estes 3 aeroportos, só para a vossa curiosidade, estão à distância, a maior distância entre Vigo e a Corunha são 170 quilómetros. A Galiza tem 2,5 milhões de habitantes e, no entanto, tem 3 aeroportos a uma distância menor de 200 quilómetros ligados à ilha de Menorca. Eu não estou a falar de uma ligação para Nova Iorque. É natural que nesta geografia, em 200 quilómetros, não seja possível voar para Nova Iorque em voo direto de 3 aeroportos. Mas, numa ligação doméstica, isto faz sentido. E dou-vos ainda um outro exemplo que é espampanante, que é Glasgow e Edinburgh. São 2 aeroportos que têm uma distância de 70 km. Por vezes eles estão conectados, em relação a Portugal e em relação até mesmo à Madeira, por voos. E são só 70 km de distância entre um e outro. Isto tem algum rácio por trás. Portanto, aqui a fraqueza que eu denuncio, e até associado ao facto de nós termos um turismo nacional cada vez mais importante, termos uma mobilidade que queremos promover dentro do território, aquilo que eu diria é: esta é uma fraqueza muito grande do aeroporto da Madeira, que em 40 anos não haja um desenvolvimento maior da rede doméstica. Em termos de oportunidade, e se calhar vou ser aqui um bocado básico, mas é isso mesmo. A Madeira é uma ilha. É que quando eu ouço a questão das acessibilidades e do desenvolvimento, digamos, aéreo, numa perspectiva continental, nem diria só do continente português, mas do continente europeu, nós estamos sempre quase em competição com o TGV. Não vai haver TGV na Madeira, não é? Não vai haver outro meio que não seja o aéreo para deslocar-se à Madeira. Então, isto é quase uma garantia de que o acesso aéreo é fundamental. E essa vitalidade do acesso aéreo dá-lhe quase uma garantia de sucesso. Portanto, esta é uma oportunidade ainda que óbvia que eu quero realçar. Em relação às ameaças, e se calhar vou ser aqui um bocadinho polémico, não é esta a ameaça. A ameaça é esta. Este conflito que existe sobre uma infraestrutura que é totalmente dedicada, fundamental e vital para a ilha e é manipulada, não entendida, partidarizada pelo continente, é simplesmente abjecta. Isto não pode ser feito nestes termos. E quando eu vejo de cada vez que o Governo Regional se tem que pronunciar porque um concurso público para a Ilha de Porto Santo ficou atrasado, quando eu ouço que o concurso público para o radar no aeroporto da Madeira, o novo radar, não estar a ser feito, demorar tempo, isto denota 2 coisas. É que o Governo Regional não tem competência para fazer determinadas coisas como deveria e que o Governo Central não está nem aí. E não quero dizer que não está nem aí culpabilizar em termos de dolo jurídico, não é? Dizer que não estão aí nem aí porque há um conflito partidário óbvio. Não, é que não estão nem aí porque, olha, eu tentei ver no Google quando é que o ministro Pedro Nuno Santos veio aqui à Madeira, eu só vi Pedro Nuno Santos São João da Madeira. Eu não sei se ele alguma vez veio cá, mas a verdade é que este aeroporto, que é fundamental para esta ilha e para todos os portugueses e para todos quem visitam, quem faz negócio cá, faz parte das suas funções. E, portanto, é essencial
que haja uma atenção sobre isso. E o que eu vejo é uma enorme responsabilização mediática, talvez comunicacional e até popular, pois se o aeroporto está na Madeira, quem é que é responsável? É com certeza o Governo Regional da Madeira. Ele estar a sofrer consequências de algo que não controla. E, portanto, esta ameaça política partidária é algo que ensombreia bastante, no fundo, aquilo que é a infraestrutura aeroportuária. E isto é uma infraestrutura, isto não é um jogo político nem partidário, isto deveria ser considerado como uma missão de longo prazo. Estávamos ali a ouvir há pouco o António falar disso e ter esta visão de longo prazo. Falta muito a análise de perspectiva aqui em Portugal e acho que este exemplo que o António deixou é impressionante. E como é que isto se relaciona, ou seja, como é que nós nos comportamos quando somos donos do negócio, qual é o cuidado que nós temos e como é que nós fazemos, como é que nós atuamos quando isso não é o caso. Portanto, para terminar, em conclusão, temos um aeroporto ajustável, flexível, que já deu provas que pode ter uma vida muito mais longa do que aquela que muitas vezes as pessoas afirmam. Temos uma rede doméstica parada no tempo. Este é um ponto fraco que eu acho que é perfeitamente curável. Temos uma oportunidade fantástica, que é uma ilha sem barcos. Não estamos aqui nas ilhas gregas ou nas ilhas croatas, que têm todas, no fundo, uma ligação rápida aos seus respectivos continentes. Estamos numa ilha afastada. Temos, infelizmente, um governo centralista e Lisboa-cêntrico. E, portanto, isto, eu nas conferências que fazia durante a pandemia, dizia que nós temos dois vírus. Um é o vírus pandémico, digamos, do corona, e outro que temos que é, eu não sei o que é que acontece aos políticos, que apanham qualquer coisa, qualquer doença, que só pensam em Lisboa no momento em que têm cargos governativos. E com isto eu gostava de terminar apresentando, esperar que vocês me considerem como um madeirense emprestado, fã desta ilha, que acredita no seu futuro e no seu potencial turístico. Sou um europeísta reformista, sou perfeitamente crente na descentralização e acho que quando eu olho para a Madeira e para a forma de governação que aqui existe, em termos políticos, acho que isto é um exemplo do que é que a descentralização beneficia às regiões e que isto devia ser replicado e, se não for numa forma de regionalização enquanto tal, que seja numa política verdadeiramente descentralizadora e, ao mesmo tempo, numa política que tenha uma regulação positiva, uma regulação neutra, apartidária e objetiva. Muito obrigado.